Olá, amigos do Rei, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e estejam na paz do Senhor Jesus Cristo. Alguma vez você já ouviu alguém falar que quer ser pobre? E você já sentiu o desejo de ser pobre ou de ficar pobre? Tem um verso na Bíblia que tem intrigado milhares e milhares de pessoas. No capítulo 5 de Mateus, está escrito que certa vez Jesus estava pregando para uma multidão e ele falou: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que significa ser pobre de espírito? O vídeo de hoje tem a finalidade de dar a explicação. Então assista o vídeo até o final e entenda. Depois que você entender, você vai tirar uma conclusão maravilhosa sobre esse significado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe os nossos vídeos, ajude a palavra de Deus a chegar a outras pessoas. Lembrando que o objetivo do nosso canal é conhecer mais e mais o Senhor Jesus Cristo, temos um relacionamento mais íntimo com Ele e é dessa forma que nos tornemos amigos do Rei. Então você quer ser amigos do Rei Jesus? Venha conosco, vamos conhecê-lo e andar cada dia mais pertinho dele. Deus abençoe você, a sua família e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Peraí. A gente não quer pobreza. A gente não quer pobreza. A gente quer riqueza. As pessoas estão se alimentando do mal, as pessoas estão famintas. Até as multidões que seguiam Jesus, e algumas delas, elas não têm nem o que comer. E Jesus Cristo começa o seu primeiro sermão falando de pobreza. E aqui a gente entende uma coisa: Jesus, ele não está muito preocupado com popularidade, Jesus não está muito preocupado no politicamente correto, Jesus Cristo está preocupado na edificação do seu reino. E o seu reino não começa, escuta isso, o reino de Deus não começa com ênfase na performance, o reino de Deus não começa com ênfase na prosperidade material como a gente sonha, o reino de Deus não começa com as expectativas daquilo que eu acredito que seria o melhor para mim, não. O reino de Deus começa com pobreza. Pobreza. Mas espera aí, parece que isso é uma coisa fora do lugar, né? Pobreza? Quem é que nessa vida quer ser pobre? Quem é que nessa vida quer viver uma condição que não tenha nada? Por que Jesus começa o seu sermão exatamente assim? É interessante nós observarmos uma coisa, que tanto no passado quanto no presente, a gente quer isso aqui, gente, ó. A natureza humana quer isso aqui. A gente tem que performar. A gente tem que ganhar. A gente tem que destacar. A gente tem que ter poder, que ter influência. A gente tem que ter riqueza. A gente tem que ter prosperidade. É o tempo todo pensando isso. Inclusive, nós cristãos, a influência do mundo moderno, né? A gente acredita que a cultura de hoje aponta de forma exagerada, exacerbada, que em tudo na sua vida você tem que prosperar e você tem que ser bem-sucedido. É interessante nós observarmos que por que Jesus Cristo começa falando de pobreza? E ele fala de pobreza de espírito. Jesus começa falando de pobreza de espírito. Por quê? O que significa isso, pobreza de espírito? Por que Jesus Cristo começa seu primeiro sermão alcançando uma multidão enorme falando pobreza de espírito? O que significa essa pobreza, pastor? Está dizendo aqui uma pobreza de cunho material? Não, não é exatamente isso que Jesus Cristo está tratando aqui. Ele está tratando pobreza de espírito. Então isso quer dizer que para entrar no reino de Deus, eu tenho que reconhecer uma coisa: a minha vida não pode ser dominada por autossuficiência e por orgulho. A minha vida tem que ser dominada por pobreza. E você sabe o que significa essa pobreza? Significa que eu sou vulnerável. Significa que eu não tenho capacidade, eu não tenho condição nenhuma de entrar no reino de Deus.
Eu não tenho referência nenhuma em mim para entrar no reino de Deus. Então Jesus Cristo, ele começa esmagando o nosso orgulho, retirando de nós nossa suficiência, dizendo que não existe capacidade em você, dizendo que você não tem obras para entrar no reino de Deus, dizendo para você que você não tem qualidades para entrar no reino de Deus. Ele começa então a colocar o nosso orgulho no pó. Ele começa então dizendo o seguinte: você não tem suficiência nenhuma, não existe nada absolutamente em você que recomende você para o reino de Deus. Então, quando ele trabalha nesse sentido e ele apresenta essa sentença, ele está indo de encontro àquilo que Satanás queria, que era eu posso, eu sei, era contra aquilo que Nabucodonosor afirmava. Essa Babilônia eu construí com o meu poder. Foi o orgulho que precedeu a queda de Satanás, foi o orgulho que levou à queda de Nabucodonosor, e é o orgulho, a autossuficiência, o espírito rico e não pobre que leva à queda de cada um de nós. É o ego cheio. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês: mesmo sendo cristãos, você não está livre do orgulho. Mesmo você sendo líder de igreja, pastor, ancião, pastores aposentados, você não está livre do orgulho. E às vezes o que acontece com a gente é que a gente sai de um orgulho carnal, vem para uma espécie de orgulho espiritual, mas ainda continuamos carnais. E você pode dizer o seguinte: mas onde está isso na Bíblia? Vamos lá. Você está lembrado da experiência dessas duas pessoas aqui na tela? O publicano, que estava apontando os seus benefícios da sua própria religiosidade, o alcance da sua bondade, e você olha para a experiência dessas duas pessoas, uma que se dizia: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu tenho erros, eu tenho falhas de caráter, eu preciso de ajuda, a minha condição é de um perdido. Mas o outro tinha orgulho da sua própria religiosidade quando dizia o seguinte: eu faço o bem aos pobres, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou pecador como aquele homem. O orgulho, ele pode assumir várias faces em nossa vida. E é justamente essa autossuficiência que Jesus Cristo veio quebrar. E ele quebra como? Dizendo para mim e para você que o reino dos céus, ele é para aqueles que são pobres. As pessoas que são pobres. Ellen G. White diz o seguinte: nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o ser humano, como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Você sabe por que lares são desfeitos? Você sabe por que lares são desfeitos? Por causa do nosso ego. Você sabe por que amizades são destruídas? Por causa do nosso ego. Você sabe por que tem pais que ficam sem falar com os seus filhos por anos? Por causa do ego. E aqui eu vou mais longe. Você sabe por que, às vezes, há pessoas que deixam a igreja e há pastores que deixam o ministério por causa do seu ego? Ego é o nosso maior inimigo. E o ego, ele vem carregado de orgulho, de prepotência, de poder e de domínio. Quando Jesus abre a boca para apresentar o seu primeiro sermão, ele atinge o ponto central da nossa vida, que é a nossa capacidade de achar que tudo tem que ser feito como a gente acredita que deve ser feito. E Jesus Cristo diz: não, eu quero dizer uma coisa, eu quero que você se sinta pobre. Sabe o que significa ser pobre? Ser pobre é ser vulnerável. Jesus não quer que você viva uma vida de independência, de autossuficiência. Jesus quer que você viva uma vida de vulnerabilidade. E qual o propósito de que eu me sinta pobre? Um pobre que não tem condição de pagar suas contas, um pobre que não tem condição de se vestir, um pobre que precisa pedir alimento às outras pessoas. Nesse aspecto, colocando em termos espirituais, Jesus está dizendo para mim e para você: eu quero que você se sinta incapaz
vulnerável para que você dependa completamente de mim. Completamente de mim. Jesus diz o seguinte: olha, baixa o seu calcanhar, baixa a cabeça, se entregue, se curve, porque eu quero levar a você uma experiência tão profunda de vida que você nunca teve. Mas para que eu abençoe você, eu quero que você reconheça sua condição. Você não é tudo aquilo que você acha que você é. Amigos queridos, um dos maiores desafios da vida é você permitir que Deus mostre a você quem você é. E a pergunta é: quem é que me faz entender a minha condição, que eu sou pobre? Quem é que me leva a reconhecer que sou pobre? Vamos lá. Eu gosto muito desse autor, George Knight, e ele diz o seguinte: ele fala que é obra do Espírito Santo demonstrar que nós somos pobres. Mas a obra do Espírito em nossa vida não se resume só a consolar, só em consolar, ou pelo menos não de imediato. Algumas vezes sua obra é inicialmente a de incomodar, até mesmo magoar, porque você sabe, é obra do Espírito nos convencer do pecado. O Espírito, irmãos, ele veio para abençoar, o Espírito, ele veio para consolar, ele veio para nos educar, para nos dirigir, nos amparar, mas o Espírito, ele veio para nos incomodar, e o Espírito, ele foi enviado para nos chacoalhar, o Espírito Santo foi enviado para nos magoar também, sabe por quê? Porque ele vai contra aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, aquilo que eu pretendo, que às vezes está completamente em desacordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo ele veio nos assustar, dizer, olha, as coisas não é bem assim, não são bem assim não. O Espírito Santo ele veio para mudar nossos valores, para nos mostrar a condição que nós temos, a necessidade que nós possuímos. Você nunca saberá quem você é e a condição que você se encontra enquanto você não ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. E assim como Jesus, a obra do Espírito na minha vida e na sua vida é dizer que nós somos pobres, que nós não temos nada. E é interessante que quando você pega o que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 5 e vai para Laodiceia, é a mesma coisa. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: o que ele diz em Mateus 5, verso 2, e diz em Apocalipse capítulo 3 é: reconheça a sua condição. Ah, Senhor, mas eu sou suficiente, eu sou capaz, eu tenho história, eu tenho famílias de primeira, segunda, terceira geração de adventistas. Ah, Senhor, mas eu sou uma pessoa que faço bem, mas eu sou puro, eu sou justo. E Jesus Cristo diz o seguinte: eu quero que você reconheça a sua miserabilidade. A pergunta é: por que Cristo quer que você reconheça a sua pobreza? E que pobreza é essa? Que pobreza do espírito é essa? Mas para que ele quer que você reconheça? Bem, aqui vem um termozinho interessante. O espírito, ele nos trabalha em nós, nos incomodando, nos fazendo ver nossas condições, mas o espírito nos leva a Cristo para que a gente saiba de uma coisa. Olha aqui o que Ellen G. White diz. Os que sabem que não se podem salvar a si mesmos, nem de si praticar qualquer ação de justiça, qualquer coisa pura e justa, são os que apreciam o auxílio que Cristo pode conceder. São eles, os pobres de espírito, aos quais ele declara bem-aventurados. O que é pobreza de espírito? Eu não posso salvar a mim mesmo. O que é pobreza de espírito?
Eu não tenho justiça própria. Absolutamente nenhuma justiça própria. E é interessante nós observarmos o seguinte: Jesus, ele quer que você se sinta vulnerável para que você se torne dependente dele. Jesus quer que você se sinta vulnerável para que você reconheça que você depende dele. Jesus quer que você se sinta pobre, 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 para que você se volte para ele e veja que nele existe uma riqueza infinita, infinita. Jesus quer que você se sinta pequeno, muito pequeno, para que você perceba que nele existe uma grandeza extraordinária. Jesus, ele quer que você veja que você não tem condição nenhuma de entrar no céu, nenhuma, mas nele existe nele, só nele, todas as condições necessárias para que você consiga é, transpor as cadeias da morte, da dor e cruzar as portas do paraíso somente dele. Na sua educação não existe salvação, mas em Cristo existe tudo o que você precisa para herdar a vida eterna. E a vida eterna é conhecê-lo, é amá-lo, é se entregar para ele. Ninguém faz parte do reino de Deus sem reconhecer sua própria condição. Jesus Cristo, em Mateus 5, verso 2, ele ora para todos os que têm diferentes graus de orgulho e expressões de orgulho. Cristo esmaga o nosso eu. Sabe para quê? Para nos reconstruir de novo e dar sentido completo e absoluto à nossa vida. Deus, ele destrói, esmaga o nosso eu e nos reconstrói completos na pessoa de Jesus Cristo. Pobre, pobre de espírito. Cuidado para que você não faça as reservas de algum tipo de riqueza em sua vida espiritual que exclua a obra que Cristo quer fazer na sua vida. Aí você diz, pastor, pode ser mais claro? Posso. Cuidado para que você não fique olhando demais para aquilo que você faz ou para aquilo que você é, porque nós não somos nada, nós não somos nada sem Cristo e nós não temos nada se não for por Cristo. Mas eu me sinto desamparado nessa condição de pobreza. A pobreza é mais uma maneira de Deus dizer o seguinte: quero que você saiba e você se sinta perdido, para que você perceba que a única solução da sua vida sou eu. Jesus começa o seu sermão, gente, chamando uma multidão para ser pobre, pobre de espírito. Concluo com um pensamento no espírito de profecia. Esse pensamento é um pouco longo, mas extremamente poderoso. Veja o que essa senhora diz. Todos os que têm a intuição de sua profunda pobreza de alma e veem que em si mesmos nada possuem de bom, nada, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Digo amém aí, irmão. Olha que coisa linda. Encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Ele vos ordena que troqueis a vossa pobreza pelas riquezas de sua graça. Há uma troca.
qualquer que tenha sido vossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam vossas circunstâncias presentes, se fordes a Jesus exatamente como sois, fracos, incapazes e em desespero, nosso compassivo Salvador irá grande distância ao vosso encontro e em torno de vós lançará os braços de amor e as vestes de sua justiça. Ele nos apresenta ao Pai, trajados nas vestes brancas de seu próprio caráter. O que Cristo quer fazer em você é muito maior do que você imagina. Hoje, segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024, vá a Jesus desamparado, mas vá. Vá a Jesus pobre, mas vá. Vá a Jesus sem nenhuma autorreferência, mas vá. E quando você for a Ele, pobre de espírito, você vai descobrir a riqueza da sua graça. Porque os braços dele estão abertos na minha direção, na sua direção e na direção de todos nós. Jesus, ele só te chama de pobre, porque ele quer enriquecer você. Porque se esse sermão começasse dizendo que você era rico, jamais você iria a ele, porque você iria se sentir autossuficiente. Mas são somente os pobres, os vulneráveis, os dependentes, os escassos, aqueles que olham em suas mãos e não têm nada. Somente aqueles que olham para dentro de si e não têm nada. Somente aqueles que olham ao redor e não têm nada. E chegam à conclusão que eu não tenho condição nenhuma. Eu não tenho nada para apresentar, a não ser a minha pobreza. É esses que Jesus está procurando. Que Deus nos faça hoje pobres, 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 completamente pobres. Só que essa pobreza aqui, você tem que reafirmar essa pobreza todo dia. Que, ó, Jesus, sou pobre, sou pobre. Eu quero concluir com uma coisa. Um dia, o pastor Luiz Nunes estava pregando em uma igreja do Nordeste. E quem foi aluno do pastor Luiz Nunes sabe o seu estilo contundente, evangélico, bíblico, de exaltar Jesus Cristo. E ele estava pregando o sermão de Paulo, a frase de Paulo que dizia o seguinte: todos estão destituídos da glória de Deus, todos. E em um sermão, ele pregava e dizia o seguinte: levante você que está sentado aí, você que acredita nas suas obras, na sua performance, você que acredita que você é um homem bom, que tem um bom caráter, que é justo, que é puro, você se levante onde você está agora. E tinha uma pessoa que estava atrás de um pai e de uma filha, e o pai sempre apresentou que ele era um pai perfeito. E o pregador estava lá, uma pessoa atrás do banco e na frente do banco um pai e uma filha. E ele sempre, o pai falava de todas as coisas boas que tinha feito. E a filha disse assim para o pai: levanta, pai, você é esse homem. Levanta, pai, você é esse homem. E o pregador lá da frente dizia: você que acredita que tem boas obras, que é um homem justo, que é puro, que não tem nada de ruim dentro do seu coração, fique em pé. E aí então a pessoa dizia, que o pregador lá na frente dizia isso, a filha dizia: levanta, pai. E o pai continuou sentado e não se levantou. Quanto mais nós reconhecemos a nossa condição, poucas coisas ou nada nós iremos apresentar diante de Deus. Repito, quanto mais você conhece sua condição, quase nada ou absolutamente nada
você vai apresentar-se diante de Deus. Quanto mais eu descubro quem eu sou, eu não tenho nada para me apresentar diante de Deus, a não ser um coração que precisa dele. Quem é pobre de espírito só tem uma coisa para apresentar a Deus. Quem é pobre de espírito só tem uma coisa para apresentar a Deus: suas necessidades. Quem é pobre de espírito só tem uma coisa para apresentar a Deus: suas necessidades. Quem é pobre de espírito só tem uma coisa a dizer a Deus: eu preciso de você. Eu preciso do Senhor. Quem é pobre de espírito só tem uma coisa para se apresentar diante de Deus: eu preciso do Senhor na minha vida. Eu queria convidar você hoje a começar comigo essas reflexões, adotando o estilo de vida dos pobres de espírito. Você sabe por quê? Porque Jesus não faz nada por alguém que é suficiente. E ele não coloca nada em uma vida que já está cheia. Ele torna vazio para encher. Ele torna pobre para enriquecer. Ele torna vulnerável para amparar. Deus abençoe vocês.